Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Escola de Mestre. Meu nome é Thiago Loyola. Meu nome é Michael Langston. Lembrando que o Sterperson não pôde vir de novo nesse segundo episódio. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema que a gente usa. Como a gente falou no primeiro episódio, esse é um dos sistemas que a gente teve praticamente o primeiro contato e é um dos que tem sido aceitado bem por todos. Deixando bem claro, é Dungeons and Dragons que a gente está se baseando. Isso, sistema de D&D, Dungeons and Dragons, que usa a rolagem de D20. Os dados que a gente utiliza e que são os dados básicos para a rolagem são Um D20, um D12, um D10, um D8, um D6 e um D4. Esses dados são a base do sistema Dungeons and Dragons. O que o D20 serve? O D20 é um dado de 20 lados que ele sempre vai ser lançado. Esse dado, junto com as habilidades do seu personagem, é que vai fazer se você vai ter sucesso ou não. Exemplo, você é um personagem que vai ter que usar uma força para arrombar uma porta. A gente vai pegar e vai rolar o D20 agora. Número D8, um número baixo. Somado com a força do seu personagem, que vamos supor o seu modificador de habilidade seja 3 ou 5, esse D20 que eu joguei, que deu 8, mais esse número, vai dar um número que cabe ao mestre falar se você teve sucesso para arrombar essa porta ou não. Lembrando Sim. que existe uma classe de dificuldade que é CD, se você consegue arrombar essa porta ou não. Vamos supor que essa porta é uma porta de madeira e o mestre julgue que seja necessário usar, depois de uma análise do seu personagem, um número acima de 12 para você conseguir arrebentar ela. Você joga seu dado, seu D20, com esse dado você sabe se você teve sucesso ou não. Os outros dados, como o D6, o D12, o D8 e os outros dados, eles servem para complementar. Se você vai lançar uma bola de fogo, se você vai usar uma espada montante, ou a própria questão do dano também. Cada Exatamente. personagem ou arma, ele aplica um dano. Isso. Ou tem o dado de vida também, que é distribuído de forma diferente pela classe do personagem. Exatamente. Bem assim, os outros dados geralmente eles são usados para armamento e o dano que esse armamento causa. Vamos supor, uma espada, geralmente ela causa um D6 de dano. Então, quando você tiver na sua história e vamos supor você acerta o inimigo com a espada, você joga o D6. O número que der nesse D6 vai ser deduzido dos pontos de vida, que é o PV do seu inimigo ou do outro personagem e assim por diante. Não significa que esses outros dados só vai ser usado para dano de arma. O mestre que estiver desenvolvendo a história de vocês vai usar a probabilidade que cada um desses dados pode proporcionar e usar de acordo com o sistema dele. Exato. O D10, ele pode ser usado para porcentagem, né? Exatamente. 2 lançamentos de um D10, né? Você consegue ter uma porcentagem. Vamos supor que você é um personagem e está numa zona radioativa, por exemplo. O quanto de radiação que você tomou no seu organismo. Ou vamos supor que você está numa batalha comandando 200 homens e a sua batalha foi árdua, mas o mestre decide que você tem que rolar um dado de porcentagem para ver quantos das tropas sua está ferida, quanto deles morreram e assim por diante. O mestre ele tem um papel fundamental de montar o sistema. Lembrando que um sistema ele é a concessão do grupo. Vocês entram em um consenso e bolam sua própria estratégia. Às vezes, vamos supor, você não tem todos esses dados aí para você jogar. Não são todos, são apenas 6. São fáceis de comprar. Você não tem na cidade, né? Mas você encontra facilmente na internet. O dado mais simples que todo mundo tem em casa é o D6. O mestre elabora um sistema com apenas rolagem de D6 e dedução de pontos. Sim. Você pega aquele dado de Bozó aí, ó. E acabou. Acabou, já dá para montar um RPG. O que acontece? É tudo consenso. A parte mais importante do RPG não é o sistema, é a diversão. E não existe um jeito certo ou errado de se jogar RPG. Eu até estava ouvindo uma postagem que um jogador falou, não existe jeito certo ou errado de se jogar.
o que é errado, na verdade, é você não jogar. E isso é uma frase muito legal e eu gostei muito. Porque, por exemplo, nosso sistema usa de rolagem simples, porque na grande maioria das vezes estamos jogando com jogadores que estão iniciando, e montar um sistema complexo demais, que nem Dungeons and Dragons mostra, é lógico que a gente se baseia nele, mas se a gente colocar tudo daquilo ali, a pessoa tranca, ela não vai querer continuar para frente, porque é muito complexo. Mas se a gente for introduzindo de pouco a pouco algumas coisas no momento do jogo, vixe, todo mundo vai querer jogar. E também a questão do tempo, né? Hoje a gente vive numa correria, a sociedade, o trabalho, a faculdade e outras coisas não te dá um espaço de tempo tão grande para você fazer campanhas de 6 horas seguidas, 10 horas seguidas. Exatamente. Às vezes você tem um tempo de 1 hora, ou 2 horas, 3 horas, vamos supor, num sábado ou domingo, você pega, monta o seu sistema rapidamente com seus amigos e começa a jogar. O mais importante é a diversão. Tem gente que joga de uma maneira mais séria, sendo extremamente rígido com o sistema. Respeitando as regras. Exatamente. E tudo que está do livro de regras. Mas outra coisa também que a gente não utiliza tanto aqui é a matriz de jogo. A matriz de jogo é uma espécie de... Imagine uma folha toda quadriculada e ela tem um raio de ação de cada personagem. Cada quadrado daquele representa uma área. Existem pessoas que jogam com a matriz porque acha mais prático o sistema de você conseguir identificar qual é a posição dos seus personagens. O deslocamento do seu personagem pelo cenário, por exemplo. Um humano simples, um humano comum, o deslocamento médio dele é de 9 metros, enquanto o deslocamento de um anão é apenas 6 metros. Exatamente. Então, todo esse contexto de deslocamento e tal, por exemplo, a minha balestra ela consegue atingir uma distância de 25 metros a 30 metros, ou a minha flecha, meu arco e flecha, todo esse contexto de cenário tem pessoas que conseguem visualizar melhor tendo uma matriz. Uma matriz, exatamente. Nós costumamos usar simplesmente da oralidade. A gente usa um esquema simples, alguns peões para mostrar a estrutura, como é que está disposto no cenário. Dependendo da complexidade também, exatamente. A gente faz um desenho do cenário para a pessoa conseguir visualizar melhor. É tudo uma questão de consenso entre você, mestre ou jogador, e o grupo. Não é necessário você ter o livro do Dungeons and Dragons, não é necessário você ter nada disso para jogar uma história. Você usa da sua criatividade, dos dados e dos meios que você tem para poder jogar. Importante é você jogar. Falando um pouquinho sobre a estrutura, são 6 habilidades. É a força, o vigor físico do seu personagem, quanto ele é forte para combater e tudo mais. A destreza, que é a habilidade do seu personagem. A constituição, que é o vigor físico dele, a inteligência, a sabedoria e o carisma. Essas são as habilidades-chave do seu personagem, que você vai rolar os dados e vai ver na hora. Ou seja, ele vai ser. Basicamente, a força seria a sua capacidade de esmagar um tomate. A destreza seria a sua capacidade de tirar a casca do tomate e as sementes do tomate com uma faca. A inteligência mostraria como se fazer uma salada com esse tomate, e a sabedoria seria você saber que o tomate é uma fruta. E dá pra você fazer um molho. E dá pra você fazer um molho. E o carisma é toda a sua marebolência ali, lidar com esse tomate, por exemplo. Mas no caso é quando você tem que conversar com um outro personagem, que por exemplo o mestre está comandando ele, um NPC, e você vai usar esse carisma para poder chegar nesse cara, conversar, negociações e tudo mais. Ter carisma geralmente é uma habilidade que todo mundo coloca o menor número, mas que no mundo de RPG, quem tem mais carisma, nem tudo é resolvido na porrada no Exatamente. RPG. Normalmente, quando eu vou participar de um RPG, o meu personagem ele tem um level de carisma muito alto. Então, ele consegue sair de certas situações que para certas pessoas acabarem em briga, morte, porrada. Eu consigo contornar toda essa situação apenas com diálogo ou com algum outro tipo de estratégia e saio ileso dessa adversidade. Então, a questão do PV e do CA. O PV é uma sigla para pontos de vida, e o pontos de vida, sim, normalmente a gente coloca como base 10
mais a Constituição. Claro que isso pode variar com o decorrer da jornada, dependendo do cenário do mundo que você criar. O personagem ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Eu e o Thiago, atualmente, a gente está elaborando uma estratégia para um outro RPG que a gente está mestrando, que tem essa questão. E, no caso, o CA é a sigla para classe de armadura. A classe de armadura a gente também coloca como média 10, mas todo e qualquer atributo que o personagem tiver. Por exemplo, ele tem um elmo, e esse elmo vai contar 2 pontos da classe de armadura dele. Ou ele, por exemplo, tem uma bruné, ou ele tem uma cota de malha, ou ele tem uma armadura mais robusta ainda. Tudo isso vai interferir na classe de armadura dele, vai fazer ele ficar mais forte, mas isso também tem a vantagem e tem a desvantagem, é a bênção e a maldição. Ele provavelmente vai ter uma defesa muito grande, mas a agilidade dele vai ser interferida. Então, por exemplo, um golpe de espada que ele daria muito mais rápido sem essa armadura, com a armadura ele daria com o dobro de tempo. Vamos fazer isso agora. Olha só. Vamos montar uma ficha de um personagem através de um sistema que a gente usa aqui, que é a rolagem simples de dado. Geralmente, você tem que lançar o dado 6 vezes, menos 10 e dividir por 2. No caso, você pega esses 6 números, você soma, subtrai por 10, divide por 2, que vai dar o resultado. Esse resultado é o modificador de habilidade. O que a gente usa aqui para ser rápido? Às vezes a gente só tem 1 hora para mestrar para alguém ou poucos minutos. A gente simplesmente rola o dado D6 e esse número já é o nosso modificador, certo? Ok, vamos fazer uma ficha agora. Para fazer essa ficha a gente vai colocar na nossa folhinha aqui a força, a destreza, a constituição, a nossa inteligência, nossa sabedoria. Sim, e a carisma. E o nosso carisma. Você quer rolar o dado? Eu rolo o dado. Ok. Primeiro número deu 2. O segundo deu 4. O terceiro, né, deu 3. Deu 5. O outro deu 2. O outro deu 1. Hoje a minha mão tá podre. 6. Ok. Com essas 6 rolagens, do jeito da rolagem simples, ele teve um 2, um 4, um 5, um 2, um 1 e um 6. Ok. Ele vai distribuir esses 6 números na força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Vamos supor que a gente está em que mundo? A gente está basicamente num mundo... Vamos colocar num clássico, né? A gente está no mundo medieval. Sim. E eu quero ser um jovem elfo inexperiente. Ok. Isso. Você vai usar arco e flecha, espada? Como é que vai ser? Eu vou usar arco e flecha e uma espada simples. Ok. Aí distribui seus pontos. De acordo com as características do mundo tradicional, ele vai distribuir essa quantidade de pontos. Agora você me fala por que você decidiu escolher esses pontos nesses lugares. Certo. Eu coloquei 2 de força. Como ele é um jovem elfo, e normalmente elfos, por si, eles não têm uma grande força, eles são mais destreza, eles são mais ágeis, mais flexíveis, eles conseguem se locomover mais rapidamente e com mais maestria. Eu coloquei 2 de força, ele não precisa, como ele tem uma arma de longo alcance, ele não precisa ter força. Uhum. Claro que eu coloquei também com uma espada, porque será o último recurso dele. Sim. Caso ele não tenha mais flechas, caso o arco dele quebre, caso aconteça algum outro tipo de adversidade, corpo a corpo, né? Tenha que entrar de combate corpo a corpo, aí sim ele vai ter que precisar da força. Então eu coloquei 2 de força. Por isso, a questão da destreza, como eles são mais ágeis, então eu aplico uma pontuação maior na destreza do personagem. Eu coloquei 6, que foi do que eu tirei uma maior pontuação. Uhum. Então, ele não é tão forte, mas ele é bem ágil. Ele tem uma agilidade muito grande, então a facilidade dele para esquivar de determinadas coisas vai ser bem maior, dependendo do adversário que ele encarar. A constituição dele, eu coloquei alta também. Por ele ser jovem, ele tem um vigor, apesar dele não ser forte, ele tem bastante resistência.
a questão da inteligência e da sabedoria eu coloquei 2 e 1, porque como ele é jovem, ele ainda não tem um conhecimento de mundo, ele não tem um conhecimento... A maturidade. Exatamente, ele não tem uma maturidade suficiente para tomada de decisão, para conhecer determinado tipo de gravura, determinado tipo de acontecimento. E a carisma dele, que normalmente elfos são carismáticos, principalmente os meio-elfos, eles são bem diplomáticos. Então eu coloquei um nível elevado de carisma dele. Porque caso a arma não dê conta, eu utilizo a carisma para conseguir. Na verdade, a arma é o último recurso, a carisma normalmente vem primeiro. Uma vez a gente tendo montado as habilidades, a gente vai colocar o PV desse personagem e a CA dele. Vamos supor que esse personagem esteja com uma Bruneia Missi. A gente estipulou aqui que vai ser mais 3 de defesa que ele vai ter. Ele vai ter o arco dele, que vai causar um D6 de dano. Ele vai ter a espada dele, que vai causar também um D6 de dano. Isso é uma concessão nossa aqui. Todo mundo pode usar um sistema do Dungeons & Dragons para mostrar quanto de dano cada arma provoca. A gente só está jogando aqui para vocês entenderem como é que funciona. E aí a CA. A CA dele vai ser o 10, né? Que é a dificuldade, mais esses 3 da Bruneia que protege ele. Seria basicamente o bônus de armadura. Tem o bônus de armadura, o bônus de escudo e também teria a somatória do modificador de destreza do personagem utilizando aquilo que ele está no corpo. Exato, se tem dedução de ponto ou não, se diminui a mobilidade dele. Exatamente. E com base nisso, quando você for enfrentar certas dificuldades, você vai usar esses números das suas habilidades para poder ver se você teve sucesso ou não. Vamos supor que esse jovem elfo esteja andando na floresta e ele está caminhando até um vilarejo próximo. Imagine essa situação. E no meio dessa caminhada dele, ele se depara com um lobo, por exemplo. Nesse primeiro momento, os dois se encaram. O lobo, ele é claramente um lobo solitário. E ele aparenta agressividade. Ele demonstra uma posição de ataque. Esse jovem elfo tira uma flecha da aljava e posiciona seu arco para um possível disparo caso a fera venha em direção a ele. Nesse primeiro momento, o mestre poderia ficar narrando algumas situações para que o jogador decidisse atacar ou não. Ele poderia simplesmente se afastar, ele poderia fazer qualquer coisa dentro do que você está pensando. Vamos supor que ele decide atacar. Ele decide atacar. Vamos fazer uma rolagem de iniciativa para ver quem ataca primeiro, o lobo ou o elfo. Rola o D20 aí. Deu 17 o dado. Quanto que é a sua destreza? É 17 mais 6, então isso daria 23 pontos. 23 pontos. Vou rolar só o D20 para o lobo. Eu não preparei a ficha do lobo. Deu 20. Certo? Vou rolar um D6 só para saber qual que é a destreza desse lobo. 22. 23 versus 22 pontos. Nessa rolagem de iniciativa, a gente tem quem mais ou menos parte primeiro. Como os números são muito próximos, cabe ao mestre decidir como foi o desenrolar dessa situação. O lobo e ele praticamente tiveram o mesmo impulso. O mesmo tempo de reação, praticamente. Só que com uma leve vantagem do elfo. Se quiser descrever o que aconteceu? Não, pode continuar. Vamos supor que os dois iniciam um ataque. O elfo, ele tira sua flecha da aljava, posiciona no arco e aponta para o lobo. No mesmo momento, o lobo inicia uma corrida em direção a ele. Cabe agora ao elfo iniciar um disparo ou não. Vamos supor que a corrida do lobo esteja 3 metros. Por conta dessa situação de impasse, o jogador vai ter que rolar um disparo ou se ele esquiva para o lado ou não.
Manda bala aí. Vamos ver que esse lobo aí tá maldito, hein? 14 mais 6, 20. Você vai efetuar um disparo. Um disparo. Era 2, né? Destreza? Sim, é 2. 10 Mais 2. mais 2 não supera o disparo dele. Esse disparo que ele efetuou é acima da CA do lobo, que é apenas 10. É apenas a pelagem dele. Ele efetua um disparo na fera. Ele vai jogar o D6, que é o dado correspondente ao dano da flecha dele. Para ver quanto de dano eu tirei do lobo. Exatamente. 6. Nesse momento, quando o lobo e ele se encaram, ele saca a flecha e efetua um disparo de maneira defensiva do lobo, a flecha acerta com tudo no peito do lobo, próximo ao dorso. A flecha foi com um dano muito alto, que é o 6, o dano máximo da arma dele. Essa flecha quase que penetra completamente no corpo do animal. Fica metade cravada dentro do animal. O animal pode, nesse momento, dependendo do que o mestre narrar para vocês, continuar. Ele pode cambalear. Vamos supor, vamos ver se esse dano foi tão forte que derruba o lobo nessa corrida. 16. Rolagem de D20. Vou rolar um D6 para saber qual que é a constituição desse lobo. 2. O dano da sua arma foi? 6. 6. Como o dado deu acima de 15, que eu vou colocar, o lobo, por mais que ele sentiu um impacto muito grande, ele cambaleia para o lado, mas ele decide ainda atacar. Se tivesse dado um número, por exemplo, 5, o dano teria sido tão forte, um impacto tão violento no corpo do animal, que ele tombaria no chão. Ele ficaria sem reação. E aí a gente pega e deduz 6 pontos dos 10 de vida desse lobo, julgando que a gente não jogou a constituição dele. No caso, como você fez a rolagem agora e deu 2 de constituição, ele tem verdade. basicamente 12 menos 6. 6, então ele está com metade da vida dele, exatamente. Deixando bem claro que no momento que atinge 0, a criatura ou personagem, a pessoa, ela desmaia, e no momento que atinge menos 10, é a morte definitiva do personagem. Então, basicamente, foi uma rolagem simples aqui que a gente fez para poder mostrar para Foi vocês. um contexto rápido que a gente aplicou também. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais material sobre isso, sobre rolagem de dados. Mande e-mail ou mensagem pra gente. Vamos marcar um jogo, beleza? E a gente pode mostrar o sistema na prática e você pode estar aqui no próximo episódio falando da sua experiência. Sim, e a questão de dúvida também. Em que área você tem dúvida ou em que contexto você tem dúvida? Por exemplo, eu gostaria de criar sobre um cenário, sobre um sistema, sobre apocalipse zumbi. O que eu faço? Como é que eu implemento isso? Que base eu posso pesquisar? Que contexto de história eu aplico? Isso é só um exemplo, mas pode ser em todo e qualquer sistema, cenário que você quiser implementar. Você pode mandar sua pergunta que a gente vai estar buscando aqui para responder. Exatamente. Então, um forte abraço, valeu e até a próxima.